E aí, pessoal do café, tudo certo? Pessoal, a gente veio aqui responder algumas perguntas que vocês enviaram. Quem conhece esse quadro sabe que a gente solta todo sábado, a gente responde as perguntas durante a semana, a gente seleciona algumas perguntas legais aqui para responder. A gente tem muita gente que não é inscrito, a Nicole me falou que tem muita gente que assiste que não é inscrito, então queria te pedir um favor, se inscreve aí no canal e a gente precisa ter 100 mil inscritos, essa é a nossa meta. A gente começou o canal, a gente falou, poxa, por que a gente está criando um canal? Falei, eu quero receber aquela placa do YouTube lá de 100 mil inscritos. Então, pessoal, se inscreva aí no canal, por favor. Legal, pessoal. Então, vamos lá. 3 perguntinhas. Nicole, depois corta essa tossida aí. Maria Fabielle Fernandes mandou o seguinte. Quem tem filho pode doar o útero? Maria, obrigado pela pergunta. Quem conhece o canal aí sabe que uma das minhas linhas de pesquisa ali é o útero, né? A gente até fez um transplante antes da pandemia, né? O Hospital das Clínicas tem um serviço de transplante. É um pouquinho diferente, a gente enfrentou algumas outras dificuldades. Quem conhece o tema sabe que não é uma coisa tão fácil, mas pode doar. Assim, basicamente, um dos princípios básicos ali é que o útero tem que estar funcionando, que tem que ter prole constituída, e aí tem vários outros critérios além de parentesco, tem a parte imunológica que a gente acompanha, assim por diante. O que a gente evita são múltiplas cirurgias ali no útero, né, cesarianas, por exemplo, de repetição. Mas acho que o ponto aqui nem existe ainda um protocolo de transplante de útero estabelecido, que não seja pesquisa ainda, né? A gente acabou de acompanhar ali um caso nos Estados Unidos que foi feito fora de um protocolo de pesquisa. Então as coisas estão caminhando, os serviços de transplante vão começar a aparecer em todo o Brasil. Esse é o nosso sonho. Quem aí pensa que o transplante deve ser feito só por algum lugar específico, não é assim. Se a gente quer realmente resolver um problema de saúde pública, ele deve ser feito por um maior número de escolas possíveis. Então, se Deus quiser, daqui a uns anos isso vai acontecer no Brasil e a gente vai ver, conhecer de fato o problema e vai conseguir aprender de fato as coisas, tá bom? Mas por enquanto, Maria, acho que você não vai conseguir. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, mas por enquanto a gente ainda não tá fazendo isso, beleza? Vamos lá, ó, @Cíntia Pereira. Doutor, como saber se o meu embrião tem síndrome de Patot? Pois já tive 5 abortos espontâneos e nenhum médico investigou as causas, mas tenho um filho vivo com 22 anos. Qual exame exato deve realizar para as causas de abortamento? Por favor, me ajude. Beleza, eu fico bem sensibilizado com perguntas, assim, até do ponto de vista médico, porque aqui o que a gente faz não é realmente responder nenhum ou acompanhar consultas. A gente vê, tem pessoas que perguntam assim 2 ou 3 vezes ali, dá a impressão até que continua uma consulta, a gente evita ao máximo isso. Nossa ideia realmente é trazer o máximo de informações possíveis para vocês conseguirem conversar com o seu médico, e aí esse médico vai te acompanhar durante todo este percurso, tá bom? De qualquer forma, assim, a síndrome de 13, então quem conhece Patot, Edwards-Patot, Klinefelter, Down, são todos síndromes que a gente chama de aneuploidias ou síndromes cromossômicas, e essas síndromes cromossômicas estão ligadas ao número de cromossomos que as pacientes têm. O Patot, por exemplo, é a trissomia do cromossomo 13. Vou pedir para a Nicole colocar aqui uma fotinho ali de um cariótipo para vocês verem. E na grande maioria das vezes não é compatível com a vida, né? O 13 e o 18, que são alguns mais comuns ali, não são compatíveis com a vida. A incidência do Patot é 1 para 15 mil. Entrei aqui antes do vídeo para dar uma olhada exatamente na incidência. E ela aumenta basicamente com a idade. Isso é muito importante, né? Quanto maior a idade, maior o risco que a paciente tem dessas aneuploidias. Bom, indo para a resposta dela, tem 5 abortamentos. Acho que uma coisa importante da Cíntia sim, é bem importante pesquisar aborto de repetição nessa paciente. Ela perdeu 5 gestações. E existem vários exames para fazer, vários capítulos que a gente chama. Os capítulos das trombofilias, por exemplo. O cariótipo da Cíntia é uma coisa super importante. As malformações uterinas, as alterações uterinas. As endometrioses muito graves, apesar de não serem causas de aborto de repetição muito clássica, podem ser uma coisa que deve ser pesquisada. Combinado? Então tudo isso deve ser discutido ali, mas eu começaria bastante ali com trombofilias e cariótipo, tanto as trombofilias adquiridas como as hereditárias, e uma muito comum das adquiridas é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Basicamente são 3 marcadores ali que devem ser pesquisados, tá bom? Obrigado, Cíntia, aí pela pergunta. Vamos para a última de hoje, que é a Daisy Kelly Alves.
Doutor, fala um pouco sobre a suplementação de progesterona para as mulheres que estão tentando engravidar. Daisy, obrigado pela pergunta. Então vamos lá, ó. O ciclo menstrual, basicamente, ele tem dois períodos bem delimitados. A gente basicamente divide em 6, mas do ponto de vista prático ali, para os mais leigos que não acompanham o ciclo menstrual, a gente divide em 2, que é a primeira fase chamada de fase folicular e a segunda fase que a gente chama de fase lútea. Basicamente, ela é guiada pelo corpo lúteo, que são células da granulose da teca ali modificadas biologicamente, que estão produzindo progesterona. Existe uma via específica para produzir a progesterona. Então, primeira coisa aqui, quem deve suplementar a progesterona? Todo mundo que você imagina que pode ter algum tipo de deficiência. Isso, a idade, por exemplo, o corpo lúteo com idade pode perder um pouco de função, mas o principal são pacientes que não formam corpo lúteo. E aí, neste caso, a paciente não ovula e você precisa fazer uma segunda fase com suplementação de progesterona, beleza? Nesses casos específicos que a paciente não ovula, a paciente acaba não engravidando também, que é uma síndrome que se chama síndrome dos ovários policísticos. Depois a gente tem vídeo só sobre ovário policístico aqui no canal. Combinado? Beleza. Bom, e o que mais, Luiz? Quando que você suplementa mais progesterona? Então, pacientes que estão fazendo baixa complexidade e que você, por exemplo, aspira óvulo da paciente. Quando você tira o óvulo do ovário, você faz uma luteólise. E aí você tem que usar um pouco de progesterona na segunda fase do ciclo. Pacientes que estão encurtando o ciclo menstrual, que isso pode estar relacionado à insuficiência do corpo lúteo, você pode suplementar um pouquinho. Vou te falar que é bem raro, é bem mais comum ali em encurtamento da fase folicular, não da fase lútea. Mas se você fizer esse diagnóstico, você pode suplementar um pouco. Por que os médicos têm um pouco de dificuldade de fazer o diagnóstico de insuficiência do corpo lúteo? Porque não é tão simples dosar a progesterona na circulação. A progesterona tem doses ali, pode variar várias vezes ao longo do dia, pode mudar de laboratório, então não é tão simples de fazer o diagnóstico, tá bom? Como suplementar? Tem vários tipos, a gente usa por via vaginal, usa por via oral. Basicamente a gente faz de 600 a 800 miligramas por via vaginal. Então tem o Provera via oral, tem o Tufaston via oral, tem o Utrogestan que a gente pode usar via oral ou via vaginal. Então tem vários remédios ali que a gente usa. Combinado? Pessoal, obrigado aí pela pergunta desse café. Mais uma vez, queria agradecer demais todo mundo que participa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.